O milênio de Apocalipse 20. Nós vamos falar de 2000 anos de história da igreja e eu quero compartilhar com você essa timeline desse mapa mental que está incrível. Você vai ter a chance de adquirir esse mapa mental. Nós vamos falar desde a primeira vinda até o trono branco e o lago de fogo. Vamos passar pelos cavaleiros do Apocalipse, a parábola das 10 virgens. Nós vamos falar um pouquinho também de 70 semanas de Daniel e eu tenho certeza que vai edificar sua vida. Fica com a gente que o estudo hoje está escatológico. Parceiro Wilber, para as pessoas que acabaram de nos conhecer, o que ela deve fazer aqui no canal para edificar a nossa vida e, em contrapartida, nos abençoar também? Então, se você estiver chegando aqui a primeira vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative a notificação para ficar por dentro dos conteúdos novos. E esse é um assunto que vai gerar bastante comentário e bastante repercussão, porque quando se trata de milênio, diversas interpretações e diversas formas de observar esse texto, e nós vamos aqui mostrar mais uma forma dentre essas várias formas de interpretação. Então fica aqui porque o conteúdo vai estar bem enriquecedor. Verdade. Tem um dos livros que eu estava lendo, chama-se Lendo o Milênio com Responsabilidade. Tem outra também que é A Polêmica em Torno do Milênio, se eu não me lembro, do Millard Erickson, muito bom. E ele vai falar isso, e eu quero até parafrasear ele, assim, não sei se eu vou conseguir fazer isso direito aqui. Ele fala assim que existem tão poucas passagens, se não, quiçá dizer apenas uma passagem que fala a palavra milênio literal, Wilber, que é Apocalipse 20, que se é tão raro, tão escasso, a gente não deveria colocar a doutrina em cima de um único versículo, de uma única palavra que aparece isoladamente lá no Apocalipse 20. E ele fala assim, são tão poucas as confirmações de um milênio que a gente não consegue entender a importância de existir um milênio virtual, um milênio real, mas sim espiritual. É muito legal aquelas colocações dele, porque se o milênio fosse importante, Jesus ensinaria sobre o milênio, né? Até estava conversando com o pastor Rafael Miquel essa semana, ele pegou e disse assim para mim, mas Max, Jesus falou na parábola das bodas, né? Ele começa a contar e tal, mas por intermédio de parábola, né? Mas você vê que os apóstolos não ensinavam, não existe uma expressão clara dizendo do milênio, né? Falando assim, ó, e aí Jesus volta, starta o milênio, restabelece tudo na terra, prende Satanás e tal, como está ali no milênio de Apocalipse 20. Mais uma coisa que nos aponta para um milênio figurativo, um milênio simbólico e não literal, não linear. Wilber, você também acredita nesse fato antes da gente começar aqui o estudo? Sim, eu também vejo dessa forma. O que a gente faz, geralmente, tá? É a gente pegar, por exemplo, passagens do Antigo Testamento, como Isaías, que vai falar da criança brincando na toca da cobra, do leão pastando com o urso, e colocar como milênio, sendo que ali não aparece a palavra milênio. Isso tem um porquê, a gente pode falar o porquê disso mais no decorrer do vídeo, porque usa essa linguagem, Isaías. A gente também pega, por exemplo, no templo de Ezequiel e coloca no milênio, sendo que ali não parece estar falando de milênio. A gente faz essa hermenêutica, né? Então a gente pega o conceito milênio e tenta colocar todas essas passagens dentro do conceito milênio. E em questão do pastor Rafael, né? A gente ama o pastor Rafael, é o nosso grande amigo, e ele falando, né, de Jesus, e Jesus ele fala de um reino, só que lembrando que Jesus não fala de um milênio. O que dá a entender quando Jesus fala do reino, ele fala de um reino que já chegou e de um reino que será estabelecido eternamente. Ele não fala de um período transitório. Ele nunca fala, vai ter um momento que vai ter 1000 anos aí de transição. Não. Ele fala assim, é chegado o reino dos céus e depois, quando chega nas bodas, dá para entender que é a eternidade. A parábola de Mateus 25, por exemplo, das 10 virgens. Elas entram para o casamento e ficam com o Senhor para sempre. Ou seja, eternidade. Então, ao ver Jesus ensinando, ele fala do reino que chegou e do reino que vai ser eterno, mas não do período transitório de 1000 anos. Verdade. Aliás, nós fizemos um estudo aqui chamado As Bodas do Cordeiro. Fica ligado, se você não assistiu, assiste esse vídeo. Wilber, deixa um card para eles aqui em cima, se você conseguir. É muito incrível. Eu tava tomando café da manhã com o pastor Elias, ele falou, eu quero sentar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, e quem vai me servir vai ser Jesus. Ó, colocaram Jesus de garçom ainda, Wilber. Porque eles pegam aqueles trechos lá de Isaías, e também de outros profetas que vai mostrar que sentaríamos à mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Jesus também fala isso, né?
Aí ele fala que ele vai comer carne gordurosa e tal. Aí eu peguei para ele Apocalipse 19, verso 7. Chegou as bodas e a noiva já se ataviou. Ela já se preparou com a sua roupa. E a santidade da noiva está nos seus atos de justiça. Ou seja, está mostrando que os santos, né, a igreja de Cristo, os atos de justiça santificam ela. Essas são as suas vestiduras. E ele falou assim, ó, já se preparou e todos estão preparando para a ceia do Senhor. Isso, Apocalipse 19, 7. 10 versículos depois, Apocalipse 19, 17, está dizendo assim, olha, reúnam aves do céu, né, abutres, para que comam carnes de reis, de poderosos. Então está mostrando o grande banquete de Deus, as bodas do Cordeiro, e parece que, na verdade, é a morte daqueles que matam a igreja, é destruir aqueles que destroem o mundo. Chegou a hora agora de julgar os homens. E a gente fez esse estudo, né, que é muito legal. As pessoas acham que vai comer carne na volta de Cristo, mas está mostrando que vai ter uma carnificina, que não vai dar tempo nem de enterrar, que é até para desonrar o túmulo daqueles que perseguem e matam a igreja, os anticristãos, não é isso? E aí as pessoas falam que Jesus ainda vai servir eles. Jesus vai ser seu garçom na volta ou ele vai ser um justiceiro que vai passar a espada aí? Exato, né? É muito interessante a gente entender essa dualidade que a palavra de Deus ele sempre coloca, né? Principalmente o Apocalipse. É bodas para aqueles que são de Cristo, para aqueles que seguem o Cordeiro. Aí vai ser bodas, momento de alegria. Mas para aqueles que não são, eles vão ser o jantar das aves, né? Eles vão ser aniquilados ali. Então a gente sempre vê essa dualidade. O momento de restauração, de justiça e de festa e de alegria para aqueles que são santos e o momento ali de destruição para aqueles que são opositores, que geram morte. Então ali a besta, o falso profeta, todos aqueles que o seguem. Verdade. E ó, pensa num cara que é teimoso, o pastor Elias, cara, porque ele aprendeu de um jeito, ele não muda, ele não muda. E falou, pastor, mas eu tô te mostrando na Bíblia, me mostra na Bíblia. E ele não consegue, porque ele aprendeu essa historinha, ele guardou a historinha e tal, então é difícil de fazer. Por isso que eu falo, fazer uma boa teologia é difícil, tem que desfazer a má teologia. Gente, vamos correr lá pro nosso e-book, senão não dá tempo. Vamos lá, a gente quer mostrar aqui os 2000 anos de história. E aí, ó, 1260 dias a igreja está sendo sustentada no deserto. Irmãos, 1260 dias é um tempo simbólico, tá? Ele não é literal. Tem gente que está fazendo contagem que vai ficar no deserto, vai ter que fugir da vista do dragão durante 1260 dias. E eu quero mostrar isso para vocês aqui, ó. O período de 1260 dias é o tempo da existência da igreja e também uma referência direta à perseguição prevista por Cristo lá em Mateus 24, do verso 15 a 22. Após ressuscitar, Cristo se tornou representante legítimo do mundo, reconciliando-o com Deus. A igreja reina com Cristo, o diabo, o acusador, perdeu o seu poder sobre acusar os santos. E agora, de juiz, o diabo se torna o quê? Réu. Houve guerra no céu e Satanás foi expulso de lá e foi lançado para a terra. E agora Satanás sabe que resta ali pouco tempo. Ele quer destruir a igreja. Mas Deus faz o que com a igreja? Leva a igreja para o deserto, onde ela é sustentada durante 1260 dias longe da vista da serpente. Jake Bale, o brado de vitória, ele faz essa colocação lá no livro dele, eu acho muito interessante. Max, outras passagens também dos profetas falam de 1260 dias. Sim, olha lá, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Exatamente 1260 dias. Ouvi o homem vestido de linho que estava em pé sobre as águas. Aqui tem todas as profecias, irmãos. Eu não vou ler todas, você vai ler em casa. Ó, você quer baixar esse e-book? Deixa eu até fazer um adendo aqui para você, voltando para a gente aqui rapidinho. Max, eu quero esse e-book aí para estudar. papocomdeus.com.br/livros. papocomdeus.com.br/livros. Você vai poder comprar o nosso Interpretando o Apocalipse. Tem mais de 25 intérpretes aqui de escatologia. E aí você vai ter 3 QR Codes aqui para baixar. Esse mapa é exatamente a linha do tempo do milênio inaugural. Tem aqui a mesma história sendo contada 7 vezes e também as 7 igrejas da Ásia, que a gente vai fazer um paralelismo bem bacana. Então, irmãos, esse mapa que você está vendo aqui, ele não está disponível gratuito, tá? Porque ele é exclusivo para as pessoas que compram o livro. Então, quer edificar a nossa vida? Por favor, compre o livro. Precisamos continuar fazendo missões e mantendo todo o conteúdo do Papo com Deus gratuito, que são as plataformas de cursos online. Voltando para cá, então você vai ver que os 1260 dias está fazendo uma alusão direta ao tempo de perseguição contra a igreja. Veja, Satanás acusava a igreja, mas agora Cristo ressuscita, sobe aos céus, o único digno de abrir o selo. E existe uma guerra no céu, e Miguel então expulsa, né, Satanás lá do céu e ele vem para a terra. Quando ele vem para a terra, ele sabe que resta ali pouco tempo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir a igreja de Cristo.
ele vai começar a perseguir a igreja. Então Deus sustenta a igreja no deserto. O deserto dos povos, irmão, é como Deus tira o povo do Egito e leva o povo para adorá-lo no deserto. O que é Egito hoje em dia, Max? O exemplo de Egito. Egito é o mundo, a grande Babilônia caída, que é ávida por prazeres e desejos. Ela quer manter você dentro dela. Então, quando nós nos convertemos, Deus nos tira e nos leva para o deserto dos povos durante 1260 dias, que é exatamente o tempo que seremos sustentados pelo Senhor, ok? Até a volta de Cristo. Aí eu quero fazer a conexão aqui com a parábola das 10 virgens. No início do Pentecostes, as 10 virgens saem na sua totalidade. Então ela sai com um pote cheio de azeite, indicando a descida do Espírito Santo em Atos 2. Toda a igreja sai ao encontro do noivo, só que elas estão cheias de azeite. Tardando o noivo a voltar, 2000 anos de história, Jesus não voltou ainda, então tardando o noivo a voltar, como fala na parábola, o que acontece? Enquanto o noivo tardava, elas adormeceram. Após a morte dos apóstolos, que receberam a doutrina diretamente de Cristo, a verdadeira mensagem foi obscurecida, o inimigo introduziu distorções na palavra, atraiu muitos aos prazeres mundanos, levando-os a um sono espiritual. A pura mensagem da cruz e do arrependimento foi substituído por uma que prioriza motivações terrenas e prazeres passageiros. Então, como que a noiva está dormindo hoje? Lá no Pentecoste, eles estavam ávidos e cheios de fé. Depois de 2000 anos, a mensagem da cruz foi misturada por uma graça barata, por prazeres mundanos. Eles foram totalmente, vamos dizer assim, seduzidos pelo mundo. O que acontece? Ao grito da meia-noite, a igreja enfrenta o período mais sombrio de perseguição. Contudo, foi nesse momento que surgiu o grito da meia-noite, o chamado da igreja anunciando o evangelho. O que é o grito da meia-noite? Tocando trombetas e dizendo, arrependam-se. Lembra, as duas testemunhas do Apocalipse estão vestidas de pano de saco. Símbolo de quê? De arrependimento. É um chamado arrependimento. O que a gente percebe? Que existem ainda virgens prudentes que tinham azeite na reserva, que é você que está aqui estudando teologia com a gente, que é você que quer se manter atualizado, que é você que quer não só comprar os livros do Instituto Bíblico, mas você quer fazer, gratuito, institutobiblicodiscipular.com.br, você vai fazer curso de teologia gratuito para que falsas doutrinas não entrem no meio do seio da igreja. Se tem um objetivo que nós aqui do Papo com Deus do Instituto Bíblico Discipular queremos, é varrer falsas doutrinas do seio da igreja. Por isso que tem mais de 300 e-books gratuitos aqui, nesse link, lá no nosso site, para ajudar você a se edificar através da sã doutrina. Max, eu gostaria de fazer curso de teologia, institutobiblicodiscipular.com.br, teologia gratuita, mais de 35 cursos gratuitos para você se edificar lá. Então, você pode ser uma virgem prudente. Então, vamos lá, as virgens prudentes tinham um pouco de azeite, e as virgens prudentes, então, se unem ao noivo no casamento, nas bodas do Cordeiro, garantindo um lugar ao lado de Cristo pela eternidade. Já as imprudentes não foram reconhecidas por Jesus, não experimentaram a verdadeira metanoia. Aí aqui, irmãos, vai falar também de obras, porque aqueles que foram iluminados e salvos é para que se mantenham firmes na prática da justiça e de boas obras. E hoje em dia, o que a igreja menos prega é obras, na verdade. Eu quero lembrar vocês que lá no Apocalipse, quando desce o trono branco, Wilber, o que fala? Que abriram o livro da vida e o livro das obras. Das obras. Então a obra é importante, Wilber. A gente precisa ter obras de justificados, né? Esse permanece no selo de Deus. Aqueles que confessam com a boca o seu nome e andam na prática de justiça. Andar na prática de justiça ou dar frutos de justiça é o que, Wilber? Obras. Importante, não é isso, Wilber? O que você acha? Importante, extremamente importante. Por isso que a gente tenta não levantar bandeiras de um lado ou de outro, tipo Armínio ou Calvino. Essa briga que no século XVI teve ali um contexto para acontecer por conta do Sínodo de Dort, depois da Confissão de Westminster, então teve todo um contexto histórico, mas parece que hoje permeia também como se a gente estivesse no século XVI. E aí vem o que o escritor de Hebreus fala, né? Eu queria falar de coisas mais espirituais com vocês, porque vocês ainda são meninos na fé, porque vocês ainda estão nessa briga. Mas o que a gente consegue entender na palavra é que tem a soberania divina, sim, e que as obras são muito importantes e valiosas, sim, para a salvação. O problema é que a gente não consegue dizer e nem mensurar o quanto de cada um é a porcentagem. Então, tipo, é 50-50, é 80-70, a gente não consegue mensurar isso. Mas o fato é que as duas coisas são importantes e cooperam para a salvação dos santos. Muito bom, muito bem. Deixa eu voltar para cá. Eu falei isso aí no review que a gente fez. Eu acho que Armínio teve sua grande participação como reformador excelente. Calvino teve uma participação importante, né, no grande avivamento
que a Europa toda sofreu, e ele foi muito importante, e as pessoas menosprezam Calvino, falam mal de Armínio. Irmão, eu e o Uber não somos nem calvinistas, nem arminianos, nós acreditamos na teologia bíblica como instrumento de Deus para edificar e levar o homem a uma melhor compreensão das escrituras, e eu acho isso um grande desserviço à comunidade eclesiástica, essa briga entre calvinistas e arminianos. Eu digo briga porque eu vejo vídeos com arrogância, sabe, pessoas usando de ironias, tom de ironia, me explica isso aqui, arminiano, me explica isso aqui, calvinista, uma grande bobeira no meio do povo de Deus. Você quer separar? Você tem que criar confusão. É isso que a cartilha de Karl Marx fala, e é isso que a gente vê o inimigo fazendo desde o início. Ele causa contenda no meio do povo santo. Então seja um pouco inteligente, irmão. Você é calvino ou arminiano? Sou nada. Eu sou cristão. Eu bebo de Calvino, eu bebo de Armínio, e eu consigo lidar e transitar bem nas duas linhas de pensamento, e ponto final. Tá bom? Vamos lá. Aliás, Iber, tá na hora de a gente fazer um vídeo sobre isso, para parar com essa meninice, né? Acho que isso é infantilidade, falta de maturidade cristã. Pessoal, exatamente. Aqui nós vamos falar diversos temas, tá? Então, ó, eu fico até cansado de falar, então você fica ligado que você vai perder muita coisa. Nós vamos falar do selo de Deus, a marca da besta, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a grande tribulação já está acontecendo, o reino de Deus já chegou entre nós. Então vamos lá, vamos começar aqui em cima. Lucas 17, 20 a 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus está falando, ele não vai vir aparentemente. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus já está entre vós. Jesus está mostrando que o reino chegou e ele é espiritual. Jesus não mostra que o reino não é de caráter material. Ele não está limitado a um lugar físico. Podemos considerá-lo espiritual e sendo também o reino da vida futura. Então Jesus Cristo já reina e os santos também. Da onde você está tirando isso, Max? Apocalipse 4 e também 5, você vai ver. Vi tronos e neles sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Quando Jesus sobe ao céu, a Bíblia fala que ele expulsa Satanás, o acusador dos homens, e agora ele cai à terra e persegue a mulher no deserto, porque ele sabe que resta ali pouco tempo. Naquele momento, vi postos tronos e sentaram aqueles que têm direito de julgar. Ou seja, os homens que eram antigamente réus, agora eles se tornam juízes. Satanás, que era o réu, agora ele, que era juiz, agora ele se torna réu. Então quem está condenado agora? Satanás. Quem está agora reinando nos céus, sentado em tronos de glória, Apocalipse 4 e 5, você vai ver que são os santos de todas as gerações. Então, a primeira ressurreição, agora eu quero mostrar para vocês. Bem-aventurados e santos, aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo pelo período de 1000 anos. A destruição total de Satanás. Olha só, então tá falando da primeira ressurreição. Agora vamos mostrar que você já ressuscitou. Você não precisa de uma ressuscitação corpórea. Olha só. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte, olha a ressurreição, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos, olha, quem está em pecado está o quê para Deus? Mortos. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Em outras traduções, ressuscitarão. Aqueles que ouvirem o chamado do Evangelho de Cristo ressuscitarão. Efésios vai corroborar a mesma coisa. Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar-se a lugares celestiais. Paulo está escrevendo aos Efésios. Eles estavam mortos? Não. Eles nos ressuscitou do quê? Exatamente porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então eles nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Em lugares celestiais. Não é isso que eu li lá para você? Apocalipse 4 e 5. Já estamos sentados em tronos de glória. O fato é, irmãos, que se o cristão soubesse mesmo do poder que ele tem em mãos e quem Deus chamou ele para ser verdadeiramente, nós viveremos uma vida digna ao chamado que nos foi proposto, ok? Aí, o que eu quero mostrar para você, então a primeira ressurreição aconteceu, logo virá a segunda ressurreição, que é para justos e injustos. Todos ressuscitarão, não somente os injustos. Olha só, vi um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram terra, céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé, diante do trono. Ou seja, todos, grandes e pequenos, mortos e vivos, todos. Então abriram-se os livros e ainda o livro da vida, que foi aberto. E os mortos foram julgados segundo cada um as suas obras, conforme se achava. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que a gente entende? Aqui tanto a igreja quanto os ímpios se comparecerão perante ao grande trono branco. Então a gente mostrou para você a primeira ressurreição, qual que é? A ressurreição espiritual.
Quando você ouve o chamado do evangelho, você ressuscita para Deus. Agora Deus nos faz sentar em tronos de glória. E a segunda ressurreição corpórea, então, aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então não tem uma ressurreição no final do milênio, quando as pessoas colocam, porque o milênio é o período de grande tribulação. Por que grande tribulação, Max? Não são os 7 anos finais de Daniel? Primeiro, grande pela sua extensão. As dores de parto estão aumentando com a proximidade do dia do Senhor. Então começa na primeira vinda de Cristo, os últimos dias, princípio de dores, as duas testemunhas, a grande apostasia, a ressurreição e aí o estado eterno de todas as coisas. Então grande tribulação, porque ela é grande em período. Então vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes, mortes, mas isso é princípio de dores. Ok? Através da natureza eu vou dar sinais, Jesus falou. E o que a gente sabe? Guerra sempre houve, mas está intensificando. Terremoto sempre houve. Teve mais de 240, acho que só no último mês. Então aquilo que tinha 30 terremotos antigamente, agora é 240, né? Quase 210 terremotos a mais você tem no mês. Então você vai vendo a ampliação das dores de parto. A natureza geme. E a gente percebe que a grande tribulação não é porque é um período só de 7 anos, o inimigo quebra um acordo de paz de 3 anos e meio, depois persegue a igreja. Aquela última semana de Daniel, ela está espiritualmente marcada dentro desse período de 1000 anos, que é a ressurreição de Cristo e ascensão ao céu até o seu retorno, ok? Aí nós colocamos num outro gráfico chamado As 70 Semanas de Daniel, isso mais detalhado, e também temos um outro gráfico, As 7 Igrejas da Ásia. Hilber, você consegue deixar um card para eles aqui? Não sei se você sabe o que é card, mas o Uber deixa aqui do ladinho, assim, um izinho. Quando eu falo, aparece uma bolinha com i aqui, você clica e vai ver. Ou digita aí no YouTube e vai dar uma procurada no nosso canal, que com certeza você vai achar. Dentro desse período dos 2000 anos, você vai ter o Cavaleiro Branco, que é o Evangelho de Cristo, que ele vem, bate nos pés da estátua, aquela pedra chamada rocha lançada, aquela pedra lançada sem auxílio de mãos, né? Ela destrói o reino dos homens espiritualmente, eu estou dizendo aqui, obviamente, tá? E ele se torna em um monte, e esse monte enche toda a terra. Então nós acreditamos que o cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Ele tinha um arco, mas ele não tinha flecha, exatamente porque Salmos vai mostrar que nós somos as flechas. Então Deus enviou, através da grande comissão, o cavalo branco mostra sempre santidade, né? E Deus enviou a grande comissão para que agora vá e dê frutos. Por isso que quando essa pedra que é Cristo bate no pés da estátua, ele se torna no Monte Sião e o Monte Sião enche toda a terra. O que é o Monte Sião, senão a igreja, a Assembleia dos Santos? Da onde você tirou isso, Max? Diversos versos, mas para a gente ganhar tempo eu vou ler só Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Ou seja, o autor de Hebreus está comparando a igreja, a Assembleia dos Santos, com o Monte Sião, de onde provém as promessas de Deus. E a gente sabe que aquela pedra lançada sem auxílio de mãos, ela quebra os pés da estátua, esmiuça toda a estátua, lá em Daniel 2, aquela estátua se torna num grande monte, e esse monte vai crescendo, que enche toda a terra. Então, olha só, a pedra é Jesus, quebra o reino dos homens, se torna no Monte Sião, esse Monte Sião, então, ele enche toda a terra. Como que é a Assembleia dos Santos hoje? Eles vão subir todos os meses para estudar as palavras de Deus. Então, a gente vai para a igreja domingo, a gente ouve as instruções, a gente ouve a ministração da palavra de Deus. Então, as pessoas procuram hoje a igreja para procurar consolo, conforto, alento e também direcionamento para a sua vida. Então, as pessoas fazem isso hoje. Então, isso não vai se cumprir no milênio. Nós já estamos no milênio, né? As nações têm procurado exatamente a igreja para ouvir as instruções de Deus. Falando um pouquinho aqui agora sobre o dia do Senhor, a vinda de Cristo, a gente sabe que os anjos selam o povo de Deus e o anticristo ele também tem a marca da besta que vai selar os seus. Então nós temos o selo de Deus e o 666, que é a marca da besta, dentro do período da grande tribulação, ok? E vamos olhar então o que significa. 2 Timóteos vai mostrar o selo de Deus. Ele não é visível, tá, irmãos? O selo de Deus está em 2 Timóteos 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Ó, o fundamento de Deus, tá? É um selo. Qual que é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem, por quê? Eles apartam-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, então ele vive na prática de justiça e ele professa o nome de Cristo. Então, se você recebe Jesus na sua vida, reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador e tem atos de justiça, então você tem o selo de Deus. Então, você já sabe que o selo de Deus não é visível. Quando estamos selados por Deus, nos afastamos da injustiça, andamos em piedade e santidade. Quando recebemos o Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 corrobora com isso. Ó.
em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Timóteo fala que o selo de Deus é esse, né, a prática da justiça e professar o nome de Cristo, e Efésios bate o martelo em cima disso. Agora vamos ver a marca da besta? Se o selo de Deus não é visível, óbvio que a marca da besta também não é invisível. Então não é um chip, não é o Pix, não é um cartão de crédito, não é barra de código, como estão pregando na internet. Calma o teu coração, irmão. A marca da besta, conforme está descrito em Apocalipse 3, 16 a 18, não é algo que possamos ver fisicamente, assim como o selo de Deus mencionado em Apocalipse 7. O selo de Deus, simbolicamente localizado na testa do seu povo, não é algo tangível, mas representa um pensamento e uma postura que reflete a prática da justiça. De maneira similar, a metanoia descreve a transformação profunda envolvendo uma mudança de pensamento e posicionamento na vida da pessoa. Então, nessa linha de pensamento, a marca da besta também não é apenas uma inscrição visível, mas ela representa um conjunto de ações contrárias à justiça. A menção da marca está na testa ou na mão, que simboliza a aceitação e a prática dos atos da injustiça. Somos convocados à equidade e à justiça. Importante ressaltar que o termo iníquo se refere a aqueles que contrariam a lei divina. Hilber, então me parece que a marca da besta, ela é, na verdade, aqueles que aceitam a iniquidade e praticam a iniquidade. E o selo de Deus é aqueles que professam a Cristo e praticam a justiça. Tem um paradoxo entre os dois. Quem não tem um, tem o outro. Ou seja, quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Hilber, esclarece melhor isso pra gente, porque às vezes eu posso ter sido aqui talvez um pouco confuso para os irmãos. Exato. Então, o que a gente percebe sobre a marca da besta, a marca da besta é um sinal de oposição a tudo que é de Deus. Então, quem é marcado pela besta é aqueles que estão em oposição ao Evangelho, oposição ao reino de Cristo. Então, a gente tem o selo de Deus, que é feito o quê? No batismo. Não entristeçai o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Selo de Deus. E a marca da besta é o quê? Aqueles que vão contra o reino, que vão em oposição a Deus. João vai falar, ó, tem muitos anticristos saindo do meio de vós. E ele estava no nosso meio, mas não era de nós. E saíram de nós. Então a gente percebe que você vai ter a marca, o selo de Deus espiritualmente, feito pelo Espírito Santo, e aqueles que andam na iniquidade vão ter ali a marca da besta, que vão se corromper com as coisas desse mundo. Não necessariamente é uma marca física, tá bom? Mas é todo sinal de oposição ao reino de Deus, todo sinal de iniquidade, de apostasia. Maravilha. Quero mostrar novamente para vocês, então, esse mapa aqui, eu não vou ler aqui embaixo tudo a partir do Lago de Fogo, a ressurreição, a apostasia, as duas testemunhas, porque são estudos paralelos, a gente já tem todos eles no canal. Eu quero deixar para você meditar mais sobre o que nós estamos falando aqui. Max, eu quero adquirir para ajudar vocês, o ministério de vocês, e eu agradeceria de coração. Nós não temos uma igreja que nos apoia financeiramente, nós só temos vocês. Então adquire o nosso livro Interpretando Apocalipse para que a gente possa... aqui tem os mapas, né, como eu falei. Você vai escanear o QR Code na primeira página e vai ter os mapas. Nós precisamos da ajuda de vocês para continuar fazendo boa teologia gratuita. Mais de 8.000 pessoas já estão estudando nas nossas plataformas online. 450 surdos estudando no libras.papocomdeus.com.br. Boa teologia. Você quer? Eu vou compartilhar aqui para você ver o que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui, pronto. Olha só. Você vai ver que nós temos aqui. Apareceu aí? Apareceu. Nós temos aqui papocomdeus.com.br/estudos, tá? Você vai acessar mais de 400 e-books gratuitos que eu e o Wilber já escrevemos em 2 anos. Irmão, é gratuito mesmo, tá? Aqui não tem pegadinha do malandro, não. A gente só oferece os nossos produtos que é para continuar fazendo teologia gratuita. Olha aqui os cursos. 918 pessoas estudando agora, 619 estudando agora, 400, 300 pessoas estudando. Tudo gratuito. E temos o Instituto Bíblico Discipular, ó, que nós lançamos. Instituto Bíblico Discipular é uma Netflix de estudo bíblico. Deixa eu ver por dentro isso aí, vou mostrar. Você loga, cai aqui, você tem e-book gratuito, e-book para membro, você pode se tornar membro e nos ajudar a partir de R$19. 21 cursos aqui gratuitos, ó, Interpretando Apocalipse, Parábolas de Jesus. Deixa eu clicar aqui em Apocalipse. Aí você vai vir aqui, ó, tem os módulos, então quero pegar a ressurreição e a vinda de Cristo. Aí você vai pegar aqui, tem todos os vídeos. Muito conteúdo bacana para edificar vocês dentro do Instituto. Você pode adquirir os nossos produtos e nos ajudar. A Academia de Teologia também. Ou seja, irmãos, tem bastante conteúdo gratuito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o Libras também.
libras.papocomdeus.com.br, fazendo online, ao vivo, hein? Ao vivo é mais legal. Nós temos 450 surdos hoje estudando boa teologia com a gente. Nosso intérprete de Libras é o Yuri, né? Na verdade foi o Yuri não está mais com a gente hoje, ele está numa base missionária. Então aqui a gente pega os cursos aqui que já estão traduzidos em Libras e também, deixa eu ver se passa aqui, ó lá, que legal, em Libras e também em legenda e e-book gratuito para os nossos irmãos surdos, também fazendo inclusão social aqui no Papo com Deus, amém? Quer adquirir? Compra aí o nosso livro para você poder abençoar a nossa vida e poder edificar o nosso ministério, papocomdeus.com.br/livros. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.